Simbora, galera, vamos aqui, de vídeo gravado também, tá? Para falar das últimas do Vozão e a gente já sabia dessa contratação, mas foi pelo menos anunciada e a gente ainda não comentou sobre a contratação do Léo Santos, zagueiro, que chega aqui no Ceará, já chegou inclusive, né? Mas já está até regularizado, o Ceará anunciou de forma oficial, zagueiro de 24 anos, 1,86 m, e vamos comentar um pouquinho sobre ele. Só peço pra galera deixar o like, compartilhar, se inscreve aí, cara. Se você assiste, não se inscreve, seja membro por aqui também. E vamos que vamos, Klaus. Léo Santos, finalmente anunciado aí como novo jogador do Vozão. Finalmente, Douglas, é exatamente isso, cara. É uma contratação que a gente precisava, né? E principalmente daqui a pouco, com a saída do Jefferson, né? Que deve ser anunciada pelo Ceará a venda ao Botafogo. A chegada do Léo Santos vem para suprir uma necessidade, uma carência que a gente tinha no nosso elenco. Mas eu acho, e confesso a você, que talvez a gente precise de mais uma opção para a zaga. Vamos ver se o Ceará vai buscar mais uma opção para a zaga, porque o Léo, pelo que a gente percebeu, ele já viria independente da venda do Jefferson. Então, talvez a gente possa trazer mais uma opção. O Léo, que é um jogador que já se destacou na categoria de base da seleção brasileira, teve um bom início de trabalho no profissional pelo Corinthians, mas sofreu ao longo da sua carreira nos últimos anos com lesões. Então, ele tem poucas sequências de jogos nas equipes em que ele passou. Fluminense, no próprio Corinthians, na reta final, ele se recuperou de uma lesão, então jogou muito pouco nos últimos anos ali de Corinthians. Então é um jogador que está precisando de ritmo, mas que já demonstrou muito potencial no início da carreira e que talvez venha para o Ceará e possa contribuir e ao mesmo tempo recuperar esse tempo perdido, esse espaço perdido no início da carreira por conta das lesões. Boa, então tá aí, galera. Se acostumem com o rosto dele. Parece um pouco o Fred, né? Ou não? Eu tô ficando doido. Parece um pouco, um É, pouco. talvez, de longe. Mas tá aí, De Léo lado. Santos. Talvez. Léo Santos é mais um reforço do Ceará e ele vem emprestado do Corinthians, tá, galera? Então, o vínculo dele até o final do ano, final de 2023, tem lá no site do Ceará esses detalhes, né? E como o Klaus falou, jogador da base do Corinthians, teve um destaque no início da carreira, foi convocado para a seleção brasileira de base também, jogou no Fluminense, na Ponte Preta. Tem um currículo interessante, pelo currículo, né? Pelo histórico. É uma contratação que parece ser interessante. O problema realmente é esse, é a falta de sequência. É um jogador que sofreu com lesões, algumas lesões em sequência. Esperamos aí que ele tenha mais sequência aqui no Ceará, né? Mais sorte também e que ele consiga aí disputar essa posição, uma posição que eu diria que está carente, cara. A gente não tem total confiança, né, na nossa zaga. O David Ricardo faz uma boa temporada, Luiz Otávio e o Thiago Pagnussá já não tanto, né? Então ele vem aí para tentar brigar por uma vaga aí nessa zaga do Vozão. Eu estava até olhando aqui também, Klaus, o mapa de calor dele no SofaScore. É um zagueiro mais pela direita, né? Até dá para olhar aqui, ó, o mapazinho aqui pelo lado direito, mais onde ele atua. E aí o Ceará hoje tem Léo Santos, Luiz Otávio, Pagnussá, David Ricardo e Gabriel Lacerda. Não dá para contar com o Lucas Ribeiro, né? O Lucas Ribeiro compõe o elenco do Vozão, mas não está à disposição e basicamente está só se recuperando de lesão. 5 zagueiros. A gente pode ainda contratar mais um, né? Você contrataria o zagueiro pela esquerda, Klaus? Talvez? Cara, eu acho que sim. Eu acho que eu traria, mas tentaria buscar um zagueiro canhoto. A gente sabe que o mercado é limitado de opções, né? Com o zagueiro canhoto, é muito difícil. Mas eu tentaria buscar mais uma opção, Douglas. Eu acho que a gente precisa. A gente sabe do histórico de lesões do Luiz Otávio. Ótimo que ele tem conseguido jogar nesses últimos jogos. Obviamente, a gente tem que considerar que os últimos jogos do Luiz foram semanais, né? Foi um jogo por semana. Mas quando a gente sabe que aperta o calendário, o Luiz tem tido dificuldades de ter sequência. Então eu traria mais um jogador assim, canhoto. O Luiz é destro e joga pela esquerda. Eu traria mais um canhoto, zagueiro para a esquerda do Ceará. Eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Lembrando que a gente sabe das dificuldades físicas que tanto o Luiz como o Thiago têm. O Thiago tem tido uma sequência nessa temporada, mas eu acho que num ritmo abaixo. Voltar do futebol japonês e se adequar rapidamente não é tão simples assim. A gente viu que o Richardson começou a melhorar nessa temporada. Na temporada passada foi muito difícil, na minha opinião, foi mal, né? E a gente vê um Richardson bem melhor nessa temporada, fez pré-temporada aqui,
é a segunda pré-temporada, se adaptou melhor. Então, acredito que o Thiago talvez esteja passando um pouco por isso também. Então, eu acho que a gente tem que ter atenção. A gente sabe que a Série B é longa, a gente sabe que a gente não pode dormir no ponto na hora de contratar e talvez, se a gente não tem um zagueiro, e a gente sabe que é uma posição que sofre cartão, né, sofre com cartões, toma terceiro cartão amarelo, tem a questão das lesões. Então, é uma posição em que a gente não pode vacilar. Por quê? Porque se a gente tem um bom zagueiro, se a gente tem um bom miolo de zaga, a gente pode sustentar um jogo que a gente talvez já saiba que não vai vencer, mas também não perde. Porque a gente está com uma zaga sustentada, com uma defesa sólida. 0-0 em algumas circunstâncias pode ser ao nosso favor, 1-1. O empate pode ser ao nosso favor, a depender das circunstâncias. Então, eu acho que a gente tem que ter atenção com essas posições em que a gente sabe que tem um histórico de tomar mais cartões, né? Volantes, zagueiros. Então, eu acho que a gente deveria trazer sim mais um para a posição. Exatamente. Lembrando mais uma vez, galera, então, Léo Santos, que foi contratado, já regularizado, pode estrear na sexta-feira. Também o Ceará regularizou Pedrinho e Eric Pulga, ou seja, contratou 3 jogadores e os 3 estão regularizados. Agora, também busca, né, isso é fato, mais um volante, mais um segundo volante, digamos, um ali para disputar a posição com Arthur Rezende, e a gente fica realmente com muita esperança que traga pelo menos mais um centroavante, além do goleiro, né? São essas posições que a gente tem ali a expectativa que o Ceará traga. Ou seja, já trouxe 3. Seriam pelo menos 6, né, Klaus? Né, para essa primeira janela, que é até o dia 20. Exatamente, exatamente. Vamos ver se a gente confirma essas contratações, porque a Série B já está começando. E a gente não tem visto especulações de nomes para essas posições, né? A gente tem especulado, tem falado de algumas possibilidades de contratação de nomes, mas oficialmente não tem ali uma sondagem em que a gente tenha visto, por exemplo, repórteres falando que o Ceará está atrás de um jogador X, de centroavante, de um segundo volante. A gente sabe que há um interesse do Ceará em buscar esses nomes, mas até agora não chegou nada. E isso preocupa porque já é o primeiro jogo na sexta-feira. A gente já estreia contra o Ituano, que é um adversário difícil, empatou com o São Paulo ontem, já mostrou força, porque empatou lá no Morumbi. Então a gente sabe que é um adversário difícil que a gente vai enfrentar nessa Série B. Acredito que a gente precise estar concentrado, né, para buscar essa classificação aí, perdão, esses 3 pontos no jogo de sexta. Né? Tem que estar concentrado, entrar forte. Eu acho que a gente não tem que poupar. Então, porque próxima semana vai ter a final contra o Sport. Eu entendo. Quarta-feira só também, Klaus. Né? Pois Acho que é. nem tempo. De sexta para quarta, tem que entrar com tudo. A gente tem que entrar com tudo na Série B. Tem que buscar os 3 pontos. E, cara, 1-0 é lucro, é 3 pontos. Porque a gente quer 3 pontos. Vencer o máximo de jogos possíveis. Principalmente nesse começo, né? Que algumas equipes da Série B ainda estão envolvidas em Copa do Brasil. Então a gente tem que estar concentrado para buscar os 3 pontos a partir do primeiro jogo. Todo jogo é buscar os 3 pontos, não tem essa. Em casa ou fora, o Ceará não tem que escolher local para jogar e vencer. Então, para isso, para a gente ter essa força sempre, a gente tem que buscar as contratações logo de cara. Agora, significa que não é para contratar mais? Negativo. Dinâmica de mercado é o tempo inteiro. Se a gente faz uma Série B inicial que chame a atenção e ganha a Copa do Nordeste, essa junção de duas coisas vai fazer com que os clubes da Série A observem jogadores do Ceará para tentar tirar na janela de meio de ano. Então a gente tem que estar muito atento. Se a gente tiver um começo muito bom, promissor, a gente estar muito atento que alguns nomes da gente vão ser sondados, vão ser pressionados a saírem, e a gente precisa estar preparado para essa sondagem, seja para não o jogador não sair, ou para que a gente esteja pronto para contratar alguém. Então, é fazer o movimento, não ficar naquela de esperar acontecer o pior e demorar para reagir, é ter atenção com isso. Se um jogador começou a receber muita sondagem, eu já sei que eu tenho que estar ali buscando planos na mesma frequência, caso ele saia. Então, o Ceará precisa estar muito atento nessa dinâmica de mercado. Pode até trazer os 6 logo de cara, né? Mas isso não significa que acaba aqui, que já está tudo fechado, que o ciclo de contratações encerrou, porque esse papo de ciclo de contratações encerrando já nos atrapalhou muito, e muitas vezes, tanto na Série A como na Série B. Vamos ver se esse ano a gente aprendeu alguma coisa e para com esse discurso que não agrega e, ao mesmo tempo, não traz
os efeitos que a gente espera. Perfeito, é isso aí, galera. É o começo da Série B, é o campeonato mais importante aí para o Ceará. O Ceará precisa voltar para a Série A. Então, marca aí na agenda os jogos desse mês de abril ainda, tá? Vai ter agora Ituano e Ceará na sexta-feira, depois Copa do Nordeste, quarta-feira, Ceará e Sport. No outro fim de semana, Ceará e Guarani de Campinas. Aí vai ser o jogo aqui, né, na capital cearense. E depois ABC e Ceará no dia 30 de abril. Temos 4 jogos ainda nesse mês de abril. A gente vai ficar de olho que o Ceará faça uma boa estreia nesta Série B, beleza? E é isso, tá? Não é nem corte, não. A gente tá gravando para vocês, para falar um pouquinho de contratação, falar do Léo Santos. Então, gostou do vídeo? Deixa o like, cara. Deixa o like, compartilha, manda para todo mundo aí, cara. E fica com nós. Fica com o BPR que tem conteúdo para vocês todos os dias, beleza? E Valeu! comenta sobre o jogador aí, isso. Comenta É sobre o Léo Santos. verdade. Deixa teu comentário aí, pode deixar. O que, é que você achou dessa contratação? Fala para nós. Engaja aí, meu amigo. E vamos que vamos. Valeu, galera. Bora, vozão. Bora pro racha.